Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Moré Malahi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o segundo dia da semana. Hoje faremos a leitura da segunda aliá, da paraxá que nós estamos estudando esta semana, a paraxá Mitzpatim, cujo significado é leis. Hoje, pelo calendário gregoriano, estamos no dia 17 do mês de fevereiro do ano de 2025 e pelo calendário judaico estamos no dia 19 do mês de Shevat do ano de 5785. Eu quero aqui dar as boas-vindas, nosso Boker Tov, muito bom dia a você que sempre tem estado conosco. Sejam todos bem-vindos, um ótimo dia a todos. Sejam todos bem-vindos à casa dos Bnei Anussim. Também deixo aqui o nosso shalom a toda a família Anussim Brasil, toda a comunidade Anussim Brasil, a liderança, a todas as famílias de nossa comunidade. Que Deus vos abençoe grandemente neste dia. Nós estamos na 18ª porção de nossa bendita Torá. Estudamos a Torá durante 3 anos, concluindo toda a Torá, mas anualmente nós estudamos um ciclo. Então são 3 anos, 3 ciclos. E nós estamos na leitura do terceiro ciclo de nossa bendita Torá, a 18ª porção do segundo livro, que é o livro de Shemot. E do livro de Shemot nós estamos lendo a sexta porção. Começamos com Bereshit e agora estamos na Paraxá Mitzpatim, que é a sexta Parashot do livro de Shemot e a 18ª porção desde o início de nossa leitura no livro de Bereshit e Gênesis. A leitura de hoje, correspondente ao segundo ciclo, está no capítulo 21 de Shemot e Êxodo, capítulo 21, do verso 20 até o capítulo 22, verso 4. Então, quero ainda deixar aqui o nosso Shalom, Boker Tov, e o nosso Mazal Tov. Parabéns, felicidades a você que hoje está completando mais um ano de vida. Que Hashem, nosso Deus, lhe conceda muita saúde e muitas felicidades. Parabéns, felicidade, muitos e muitos anos de vida. Vamos então à leitura, capítulo 21 de Shemot, do verso 20 até o 22, capítulo 4. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E se um homem ferir o seu servo ou sua serva com uma vara ou matar, será vingado ou vingada. Mas se ele ou ela permanecer vivo ou viva por 1 ou 2 dias, não será vingado, será vingada, pois é seu patrimônio. E se 2 homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela abortar, mas não morrer, se o marido da mulher reclamar na justiça, deverá ser paga a indenização estipulada pelo juiz. Mas se a mulher morrer, quem a matou, pagará pela alma dela, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, confusão por confusão. E se um homem ferir algum olho de seu escravo ou de sua escrava e o a incapacitar, terá que libertá-la
por causa do olho. O mesmo ocorrerá por causa de algum dente. E se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando sua morte, deverá ser apedrejado. Sua carne não será consumida e o dono do boi será absolvido. Mas se o boi for reconhecidamente agressivo e seu dono já tiver sido advertido, e mesmo assim não cuidou do animal, e este matou uma pessoa, seja adulta ou criança, o seu boi será apedrejado e o seu dono também será morto. Se for fixada uma fiança, esta deverá ser paga conforme estipular a justiça. Se um boi chifrar um servo ou uma serva, o dono do boi deverá pagar ao amo 30 siclos de prata como indenização e o boi será apedrejado. E se um homem cavar ou abrir um poço e não cobrir, e se cair nele um boi ou um jumento, pagará o valor do animal e ficará com ele. E se o boi de um homem ferir o boi de outro e o matar, os dois bois serão vendidos e será vendido o valor total, dividido o valor total entre os donos. Mas se o boi for reconhecidamente agressivo e seu dono já tiver sido advertido e mesmo assim não cuidou do animal, ele deverá pagar o valor do boi e o boi morto ficará para ele. Se um homem furtar um boi ou um cordeiro e o degolar ou vender, pagará 5 bois pelo boi e 4 cordeiros pelo cordeiro. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'hayeu lanu atah betocheinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Nessa semana, nós estamos estudando a Parashá Mitzpatim. A Parashá Mitzpatim, ela, como já mencionamos, significa leis, né? Leis. E na primeira aliá, nós falamos a respeito do escravo, do direito do amo, né, ou da ama, e o direito do escravo ou da escrava. Hoje nós seguimos aqui e vamos seguir, né, durante todas as demais aliote, falando das leis, né? Então, hoje, nós abordamos aqui a lei que fala sobre a agressão, tá? Fala sobre o animal, a lei que fala acerca do homicida e da lei que fala correspondente aos danos causados a um animal e também aquele que comete um roubo, né? Então, nós, ao lermos essas leis, nós podemos interpretar de maneira que não é para nós. Podemos dizer, essas leis elas foram estabelecidas para o povo de Israel na época lá do templo, né? Ok, é fato que quando nós falamos acerca dos 613 mandamentos, nós sempre nos referimos que dos 613 mandamentos existem sim mandamentos que não precisamos cumprir pelo fato de que estamos na galute, estamos na diáspora, né, fora da terra de Israel, e também por não ter o templo, né, porque muitas dessas 613 leis são concernentes ao templo. Então, não tem o templo, é fato, essas leis perdem o seu valor, né?
Então, porém, o que nós falamos a respeito dessas leis? O que nós vamos dizer aqui a respeito dessas leis que nós estamos estudando, que fazem parte dos 613 mandamentos? Essas leis, realmente, elas precisam ser observadas ou não? Por exemplo, a lei da agressão. Ah, não tem mais o templo, então eu posso sair agredindo todo mundo. A lei que fala sobre o animal. Ah, mas o animal, já não tem mais o templo. É fato, não tem mais o templo, não é necessário, sim, sacrificar animal. E as demais leis que falam acerca do animal? É? Então, é muito importante nós, primeiramente, entendermos que as leis de Deus, elas realmente têm o seu valor. Já no princípio e até hoje, a lei de Deus, ela foi criada pelo próprio Deus e a lei tem o seu valor. Porém, alguns dos mandamentos, das leis, deixaram de ser cumpridas, mas outras não. Então, quando nós falamos de animais, nós não podemos considerar que também o maltrato de um animal é permitido porque não tem mais o templo. Não, de maneira nenhuma. Até porque o animal que era oferecido em sacrifício, ele não era maltratado, ele sofria na hora da morte. O animal não sofria, isso nós falamos bastante no Kabbalah, no serviço de Shaharit, né? Que é o respeito pelo animal. É por isso que nós não comemos o animal que não for abatido de acordo com a Torá. Por quê? Porque esse animal que morre fora dos padrões estabelecidos pela Torá, esse animal sofre, né? Então nós não podemos permitir essas coisas. Então, a agressão ao animal, os maltratos. Então, uma das coisas também que é muito importante a gente saber é que, embora essas leis, elas realmente podem estar sim relacionadas para com Israel, e o fato de estarmos aqui no outro país e aqui as leis são diferentes, ok. As leis são diferentes, sim, concernente a aquilo que a Torá nos fala e que seria a lei estabelecida por Deus para o povo de Israel. Ok, muito bem. Então, o que nós temos que ter em mente que é o fato de nós não estarmos em Israel, não estarmos vivendo em Israel, e se essa lei aqui não tem valor, pode não ter valor para o não judeu, para aqueles que não conhecem a Torá, mas para nós que somos judeus e que estamos vivendo fora de Israel, elas ainda permanecem. Ainda que a lei estabelecida pelo governo desse país não venha, como diz, punir, não tem nenhuma punição, mas nós não podemos fazer. O fato é que nós não podemos fazer. Nós temos que seguir a Torá, porque a Torá foi dada para nós, a Torá foi dada para o povo judeu, independente de onde nós estivermos e de que país nós estivermos, nós temos que seguir a Torá. Então, aqui, vamos supor aqui, né? Aqui se tivesse uma lei que diz assim, pode abandonar os animais, pode matar animal, pode abandonar. Então, por que a lei permite nós vamos fazer? Claro que não. Nós não podemos fazer. Por quê? Porque, embora a lei permita, e nós somos cidadão deste país, nascemos aqui e cumprimos a lei que é estabelecida por aqui, mas no que diz respeito ao animal, ao maltrato, nós não podemos fazer, ainda que a lei diga que a gente possa. Mas nós não vamos fazer. Por quê?
porque nós seguimos uma outra lei, que é a lei de Deus, e a lei do Eterno não permite maus tratos para com o animal. Então, se nós maltratamos um animal, se nós somos agressivos, né, nos tornamos homicida, causamos dano ao animal ou mesmo ao ser humano, nós podemos estar sim enquadrados na lei do homem, país onde nós vivemos, e também estamos sendo enquadrados dentro da lei da Torá, a lei do Eterno. Né? Então, todas essas leis que nós vimos aqui, e coisas que podem acontecer, também a Torá fala aqui como uma advertência. Também pode-se evitar. Então, por exemplo, a questão aqui de um animal, como nós lemos aqui, se um boi chifrar um homem ou uma mulher causando sua morte, deverá ser apedrejado, sua carne não será consumida e o dono do boi será absolvido. Então, essa lei aqui está valendo para nós. Mas eu não lido com bois. Mas tem pessoas que lidam. Tem pessoas que têm boi, tem criação. Então, quem tem um boi, quem tem animais, boi, quem tem um cachorro, né, sabe que esse cachorro é bravo, tem que manter ele dentro de um cercado bem seguro. Porque se o seu cachorro ou seu boi ferir alguém, ah, foi um acidente, é, mesmo assim você vai ter que indenizar aquela pessoa, vai ter que tratar, né, pagar, você vai ter que arcar com as consequências. Né? Então, agora, se foi um acidente, sim, mas se a coisa já era de costume, se esse animal andava solto, se esse boi já tinha chifrado outras pessoas e a pessoa, o proprietário, não tomou nenhum cuidado, ele vai ser punido. Ele merece ser punido, porque o animal é um animal, né? Ele tem o seu instinto. Então, quem realmente tem que ter cuidado é o próprio homem. É como também nós lemos aqui. E se um homem cavar e abrir um poço e não cobrir, então isso aqui não precisa, qualquer um de nós pode acontecer. Você abre um poço aí na sua casa e você não cobre. Você deixa ele aberto. Aí vem uma criança, cai lá dentro. Uma pessoa de idade cai dentro do poço, quebra a perna, se machuca, daí. É o que você vai dizer? Agora se vira. Não, não tem se vira. Agora vai ter que arcar com as despesas. E se a pessoa morrer, ainda pode responder criminalmente. Por quê? Por não ter tido o devido cuidado. Fez um poço, fez um buraco, coloque alguma coisa por cima, coloque uma proteção. É. Então, o que a gente vê hoje são muitos acidentes que realmente poderiam ser evitados. Hoje acontece muito acidente em piscinas, onde se constrói por causa do calor, tá? Muito bacana. Mas vai construir uma piscina, fez uma piscina, não esquece de pôr a proteção, porque uma criança não tem noção do perigo e ela pode cair, e como já muitos acidentes ocorreram, de crianças que morrem quando caem numa piscina. Então, depois que acontece, vai fazer mais o quê? Vai punir uma mãe? É difícil, mas o pai, a mãe, quem constrói uma piscina tem que ter cuidado. Quem tem um animal que é bravo, tem que cuidar, tem que ter um local, porque se entra uma pessoa dentro do seu cercado, e uma pessoa às vezes que não é um ladrão e ele animal agredir, aí fica complicado, né? Então é importante
Importante a gente realmente saber, por exemplo, outra coisa rapidinho aqui é a questão do olho por olho, dente por dente. Né? Não podemos interpretar como muitas pessoas interpretam. A Bíblia diz que é olho por olho, dente por dente. Não, não é. O camarada deu um soco e aquele perdeu o olho, que quem perdeu vai dar no outro para perder o olho do outro. Não é assim. Não é bater, não é revidar. O que a Torá quer dizer quando é olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, significa indenização, ou seja, você causou a perda de um olho de uma pessoa. Então, não precisa furar o seu para que você fique igual a ele. Não é nesse sentido. O sentido é pagar em valor. Você vai ter que indenizar aquela pessoa pela perda do olho, pela perda da mão, pela perda de um braço. Se você foi culpado, você vai ter. Ah, mas a lei do homem não se envolveu, mas nós é que temos que nos envolver entre nós, porque essa lei é para nós, essa lei cabe a nós. Não é porque a lei do país que nós vivemos não vai punir que nós vamos deixar por de graça também. Né? Nós temos que entender que quando a Torá está tratando dessas leis, ela está tratando dentro do povo. Não está falando com o não judeu, ela está falando com os judeus. Então, nós somos judeus, então nós temos que ter muita consciência. O mal que eu faço para um irmão da comunidade, eu vou ter que ressarcir, eu vou ter que indenizá-lo, né? Eu não posso simplesmente virar as costas e sair, certo? Mesmo que a lei do país não tenha nenhum tipo de punição, mas nós temos que andar de acordo com a Torá e por isso nós estamos estudando mitzpatim, são leis que regem o povo judeu. Ok? Um ótimo dia a todos, que Deus vos abençoe, vos guarde, livre de todo mal e de todo perigo. Tenham todos um ótimo dia. Shalom Lekulam, Boker Tov, muito bom dia. Shalom, shalom.